Bom dia, nós já tivemos uma conversa extra, né? E agora nós estamos dando início aqui à aula. Então, eu estou falando para os alunos o seguinte: nós temos que fazer uma correção, porém, eu tenho que dar um conteúdo que está mais para frente um pouquinho da apostila, porque ela cai na prova. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar o conteúdo mesmo que vai cair na prova antes. Aí depois a gente volta para fazer a correção, tá bom? E vou falar também para vocês o que vai cair na prova, porque a próxima aula nossa já é a prova. Né? E aí eu já vou dizer para vocês o que cai na prova, tá bom? Ai, hoje é dia 18, então. O Alexandre, não, né? Ana Luísa, não. Arthur, sim. Bárbara França. Deixa eu ver aqui. Peraí. Bárbara França? Não. Bianca Kaori, sim. Bruno Murici? Liga o áudio aí, pô. Bruno? Arthur, Não. Danilo? Presente. Sim. Davi, sim. Henrico, sim. Felipe? Sim. Gabriel José? Presente. Gabriela Beito? Presente. Giulia? Graziele? Presente. Isabelle? Aqui. Isabelle Pascoal? João Vitor? Presente. Júlia? Presente. Kathleen? Presente. Larissa? Laura? Presente. Maria Eduarda Estevam? Presente. Maria Eduarda Bersa? Presente. Melissa Correia? Melissa de Paulo? Aqui. Milena? Aqui. Nicole? Pedro? Aquiles? Aqui. O Aquiles, está aí? Aqui. Pedro Henrique Piovani? Aqui. Roberto? Aqui, professora. Rodrigo? Aqui. Ô, Rodrigo, você veio ontem? Eu vim, por quê? Tá. Porque eu quero saber. Tiago Mariano? Opa, tô aqui. Tome, Rodrigo. Tiago Pereira? Ué, essas perguntas do Aqui. Rodrigo é... Pereira tá aí. Vitor? Vitor, não? Tá. É porque ontem eu não fiz a chamada, Rodrigo. Lembra que eu falei no começo? Ah, tá. Vamos lá. Então, pessoal, o que eu queria passar para vocês antes? Então, vocês querem marcar o que vai cair na prova antes ou vocês querem que eu explique? Acho que explicar é melhor, né? Explica melhor? Então, tá bom, beleza. Pessoal, lá na página 72, por favor. Bom dia, professora. Bom dia, Vitor. Vitor chegou. Acabei de fazer a chamada aqui, a gente já para. Se chegar alguém aí, vocês vão falando, que é capaz que a Pascoal entre também. Então, vamos lá, gente. Esse aqui não é difícil, não, gente, que eu vou passar agora, tá? É pronomes demonstrativos,
certo? Isso vocês já sabem o que é, né? O que é pronome demonstrativo? Que demonstra. Oi? Pronome que demonstra. Exatamente, né? Meio Então não óbvio. é tão difícil. Vamos dar uma lida aí? Quem vai ler primeiro vai ser. Deixa eu anotar aqui, que eu vou anotando. Pedro Aquiles lê o primeiro parágrafo. Eu ia me oferecer, mas... Quem? Então, Arthur, eu vou começar a pedir para quem está com o vetor fechado aqui, tá? É verdade, verdade, Ó, verdade. professora, Júlia. todas as suas aulas eu fiquei com a câmera aberta, porque minha mãe me obriga, mas eu sempre Do fiquei. nada todo mundo vai e liga a câmera. Ah, não. Pedro Vai ligar, Aquiles, droga. Júlia, lê o segundo parágrafo. Felipe Ferreira lê o terceiro. Tá bom? Vamos, começou, Pedro. Ah, Professora, peraí. desculpa, eu não tinha marcado aqui, então eu pulei um aqui, né? O povo tudo ligando a câmera agora. Aham. Eu tinha visto aqui. Falta uma pessoa ainda para ler. Pode ler, Arthur, o último, então, tá bom? Já que você queria. Ah, obrigado. Então, o primeiro parágrafo lá de cima, o Pedro, Júlia, Felipe e Arthur, ok? Vamos lá. Pronomes demonstrativos. Nossa conversa agora é sobre palavras que, além de indicarem a posição dos seres, determinam o lugar e a identidade desses seres, relacionando-os às pessoas do discurso, mas antes leia a notícia a seguir publicada em um blog sobre ciência. Cientistas na NASA estabeleceram uma nova maneira de empregar satélites para monitorar a fotossíntese. Plantas crescem e prosperam por meio de fotossíntese, um processo que fortalece a luz do sol em energia. Durante esse processo, as plantas emitem o que se chama de fluorescência, uma luz invisível e olho nu, porém indetectável pelos satélites que orbitaram a Terra. Os cientistas da NASA conseguiram estabelecer um processo para transformar esses dados dos satélites em mapas globais do fenômeno. A pesquisa também pavimenta o caminho para Não, estudos da... esses mapas. Ah, tá. Esses mapas se tornaram possíveis graças ao desenvolvimento de uma nova maneira de identificar o tênue sinal de fluorescência coletado por este aparelho. O instrumento número 2 de monitoramento de ozônio global, Global Ozone Monitoring Instrument 2, GOM2, no METOP-A, um satélite meteorológico europeu. A aquisição da medição é complicada pela mistura dos sinais de fluorescência com da luz solar refletida pela superfície e pela camada de nuvens da Terra e pela absorção da luz solar pelos gases da atmosfera. A pesquisa também pavimenta o caminho para os estudos de fluorescência com base em medições de futuras observações atmosféricas ou específicas de fluorescência. Tais observações podem vir o Observatório Orbital de Carbono número 2 da NASA, Orbiting Carbon Observator 2, uma missão destinada a medir dióxido de carbono. Carbono. Vamos lá. Então, no texto, dando especial atenção às palavras, é possível identificar, logo no segundo período do primeiro parágrafo, o pronome esse. E em esse processo, tal pronome teve importância entre as ideias, pois foi usado para retomar um termo que havia sido citado anteriormente e que é parte
do tema central desenvolvido pelo enunciador. Qual é esse termo? Esse processo, qual seria esse processo? Fala de um termo aí. Esses Um dados processo que converte. É isso aí. A Então, mas fotossíntese, qual que é a fotossíntese? Quem que falou? Tiaguinho. Exatamente, é isso Ei, mesmo. Thiago. No caso, Boa. o termo é a fotossíntese, tá? Mais adiante, no texto, lê-se o seguinte trecho. Sinal de fluorescência, é isso mesmo, fluorescência, coletado por este aparelho, o instrumento número 2 de monitoramento de ozônio global, Global Ozone Monitoring Instruments 2, GOM 2. Nele aparece outro pronome este. Nesse caso, a palavra foi empregada para Para preparar o leitor, né? Para a leitura do que virá à frente. Isto mesmo, Henrico. Preparar o leitor para a leitura do que virá para à frente, né? Aí eu quero que leia aqui para mim a diferença entre, tem aí as palavrinhas, esse e este. Então, tem aí uma variação. Eles são pronomes, sim, são demonstrativos, porque você está demonstrando algo, né? Este, ou isto, aquilo, aqueles, tudo isso são pronomes Demonstrativos. demonstrativos, né? certo? Mas tem aí uma diferença entre este e esse, né? No caso aí. Quem vai ler para mim vai ser Grazi, lê para Pro. As palavras esse e este, com suas variações, são alguns exemplos de pronomes demonstrativos. Quando usados nos textos, funcionam como na notícia anterior. Esse e variações deve ser a escolha para referência a algo que já foi dito. Este e variações é adequado à referência àquilo que ainda será dito. Tudo bem? Então, o que tiver próximo, você usa esse. E o que ainda vai acontecer, você usa este. Tudo bem? Deu para compreender a diferença entre esse e este? Sim. Roberto, que tanto você ri, Roberto? Você está rindo da cara de quem, Roberto? Fala para mim. Também quer dar risada, Roberto? É a cara de mongo do Arthur, professora. Eu tinha certeza que era com o Arthur o negócio. Eita! Mas vamos lá. Não, porque os dois são mais Eita. amigos, né? Assim, demonstra Eu pelo menos. jurava que era isso aqui atrás. Tem lá uma... Just Friends. Olha lá, tem mais um negócio aí para você observar. O Thiago é engraçado, ele fica procurando fotos. Mas vamos lá, gente. Agora, observe os quadrinhos para responder as questões. E aí vem os quadrinhos e tudo mais. Aí vocês vão responder depois, ok? Então, vamos ver ainda sobre a variação do esse e este, na página 74. Vamos lá? Quem vai ler aqui vai ser... Nossa Senhora, o negócio abriu agora. Lê para mim, Maria Eduarda Estevam. Na página 74, o primeiro parágrafo. E quem vai ler o segundo parágrafo, que são, na verdade, não é bem um parágrafo, né? São esses quadrinhos, será... Deixa eu ver. A Laura. Cadê a Laura? Opa! Opa, você lê aí para mim, Laura? Os três ou só um, professora? Pode ler os três. Pode ler, Maria Eduarda. Isso ocorre porque, quando os pronomes demonstrativos são empregados em referências espaciais, este e variações servem para referir-se àquilo que está perto de quem fala ou escreve.
Quando esse e variações se usa para o que está próximo da pessoa com quem se fala ou quem se escreve. Veja um quadro que resume de maneira simples o uso dos pronomes demonstrativos. Primeira pessoa. Este, estes, esta, estas e isto. Indicam proximidade dos seres ou objetos em relação à pessoa que fala ou escreve. Segunda pessoa. Esse, esses, essa, essas e isso. Indicam proximidade em relação à pessoa com quem se fala ou a quem se escreve. Terceira pessoa. Aquele, aqueles, aquela, aquelas e aquilo. Referem-se aos seres ou objetos que estão longe das duas primeiras pessoas. Da primeira, a que fala, ou da segunda, com quem se fala. Então, assim, a terceira pessoa é o mais simples, né, gente? Usar aquele e aquela tá fácil, né? Porque tá demonstrando distância, certo? Agora, quando você utilizar o esse e este, é meio confuso mesmo, tá? Tem que prestar muita atenção para ver se está próximo da pessoa ou se está distante, mas não tão distante ao ponto da gente falar aquilo e aquele. Então, a gente tem que ver o quê? As pessoas, ó, primeira pessoa. Na primeira pessoa, você usa este, estes, esta, estas e istos. Istos não existe, é isto, né? Indicam proximidade dos seres ou objetos em relação à pessoa que fala ou escreve. Então, quando eu estiver falando, e assim, em relação à fala ou quem escreve. Então, se eu estou falando ali, né, na primeira pessoa, eu vou falar este. Então, eu estou falando este livro, certo? Por quê? Porque é meu livro, não é? Então, quem está falando está em primeira pessoa, então é meu, né, que seria eu, e o livro está próximo de mim, então seria este livro. Agora, esse livro aí do Arthur, ó, tá vendo? É esse livro do Arthur, ó, segunda pessoa. Esse, esses, essa, essas, isso indicam proximidade em relação à pessoa com quem se fala ou com quem se escreve. Deu para perceber a diferença? Então, se eu estiver falando com você e o livro estiver na sua mão, só que você está na minha frente. Tipo, sim, porque você está falando com você, que seria o quê? Com tu, né? No caso aí, você, que seria a segunda pessoa, certo? Então, eu uso isso, né? Isso. Exatamente. Agora, se é alguma coisa bem distante, Thiago, aí você usa aquilo, aquele, aquela. Uhum. Se é algo próximo de você, você usa este. Se é algo próximo da pessoa com quem você está falando, você usa esse, essa, isso. Entendi. Beleza? Então, vamos lá. Quem vai ler a historinha aqui para mim vai ser o Pedro Henrique Piovani. O Pedro, na sala, ele era mais, assim, ativo. O que acontece, Pedro? Não aconteceu nada, não. Mas, ó, toda aula eu falo isso, que eu vejo você tão distante. Tenho saudade daquele Pedro engraçado que ficava rindo, brincando. Por que não abre essa câmera, Deus do céu? Ah, não, a câmera eu não abro porque eu uso no computador, aí eu não tenho webcam. Ah, que pena, porque eu tenho saudade de você. Os outros ainda de vez em quando aí aparecem, né? Então, Pedro, manda um absurdo aí para deixar o povo alegre. Olha lá, só a risada dele é gostosa, gente. Eu morro de dar risada. Um menino que gostava de ler, falava, deixa eu ler, eu leio. Agora fica aí tímido, parece. Ah, que isso, tímido, longe de mim. Vamos lá, vai, Pedro. O que vai me fazer? Para ler aí os quadrinhos. Ah, tá. É o sono que você tá Eu dormindo. fechei meu livro, eu nem lembro que página aqui, tá? 74. Ah, tá, obrigado. Esse tá acompanhando.
Ô, louco, não posso ir no banheiro, mano. Cuidar da vida é bom, né? Pode ler já? Pode, querido. Terceira pessoa. Aquele, aqueles, Não, aquela, é só a historinha, porque a gente já leu É aí em o cima. embaixo aí, Pedrinho. Ah, tá. Neste livro aqui, vocês poderão encontrar informações interessantes sobre astronomia. E onde pode comprar esse livro, professor? Gostaria de ler aquele livro sugerido pelo professor na última aula. Nós usamos exatamente o mesmo exemplo, né? Nem tinha visto como que ficava. Mas, enfim, tudo bem. Deu para entender, gente? Quando que uso esse e este? Beleza. Agora nós vamos ver o emprego dos pronomes demonstrativos em relação ao tempo. Vamos ver. Quem vai ler essa primeira parte? O emprego dos pronomes demonstrativos em relação ao tempo vai ser a Milena. Tá, Milena? Tá bom. Quem vai ler a segunda parte, que é o emprego dos pronomes demonstrativos em relação ao discurso? Pode ser o Rodrigo. Tudo bem, Rodrigo? Ok. Então, vamos lá. O emprego dos pronomes demonstrativos em relação ao tempo. Este, estes, esta, estas, isto. Situam algo ou alguém no presente em relação ao momento em que se fala. Veja, neste ano, muitas missões espaciais estão ocorrendo. Esse, esses, essa, essas, isso. Situam algo ou alguém no passado ou no futuro próximo de quem fala ou escreve. Observe. Nesses últimos anos, foram realizadas muitas pesquisas espaciais. Passado. Não pode chover no próximo sábado, pois nessa noite será lançado um foguete da Estação Espacial. Futuro próximo. Aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo. Situa algo ou alguém em um tempo distante do momento em que se fala. Veja. Aquele dia em 1969 em que a TV mostrou o ser humano na Lua. Então, aqui, gente, acontece a mesma coisa que os exemplos anteriores aí, né? Quando que você deve utilizar o este e quando deve utilizar o esse. Ficou claro para vocês? Em relação, assim, ao tempo, se for distante, se for um tempo distante, qual que vocês vão usar? Aquele. Então, tá fácil. Esse daí é o mais fácil. Agora, neste e nesse, é que vocês têm que prestar um pouco mais de atenção. Certo? Ó, Posso falar? nesses últimos... Oi, pode falar. Não, pensei que já podia falar que a Ah, minha tá. parte. Não, é que a gente está voltando um pouquinho só para explicar, tá bom? Tá. Então, quando a gente fala este, esse, está sempre indicando que é um tempo presente, mas é um presente bem próximo ou um pouco distante? No passado próximo, aliás, no passado e no futuro próximo, a gente fala ou escreve o quê? Esse, esses, essa, ou isso, certo? Nesses últimos anos, foram realizadas muitas pesquisas espaciais. Está no tempo passado, então a gente usou nesse, que é uma junção, né, gente? Do esse aqui, a gente acaba usando nesse. Em esse, seria nesse. Confuso? Não. Não mesmo? Não. Então, vamos lá. Vamos lá, Rodrigo. Pode ler. O emprego dos pronomes demonstrativos em relação ao discurso. Os pronomes demonstrativos são importantes elementos de coesão entre as ideias de um texto, porque podem estabelecer relações entre as partes do discurso ao fazerem referência ao que já foi dito ou ao que será dito.
isso. Refere-se a algo que já foi dito. Observe. A terra do espaço é azul. Essa visão faz dela quase uma poesia concreta. Estas e isto. Refere-se a algo que será dito. Veja o exemplo. Devemos ter em mente apenas isto, que o ser humano, pequeno como é, já visitou tantos planetas do nosso sistema solar. Agora leia. Entre as profissões mais adoradas pelas crianças estão a de astronauta, a de médico. Este porque descobre os segredos do nosso corpo, ajudando na cura dos males que afligem seu funcionamento. Aquele porque descobre os mistérios do universo, a grandeza dos planetas todos, tornando o corpo humano apenas mais uma poeirinha do cosmos. A que termo se refere no texto os pronomes este e aquele? Aí você já deu até pergunta. Mas tá bom, gente, pode responder. A que pronome que está falando este e aquele? As profissões de médico e astronauta? Exatamente. Grazi, tá certinho, tá? Então, deu para entender também o quê? Que esses pronomes demonstrativos, eles servem aí como elementos de coesão, que seria o quê? Para dar sentido às orações, ou conectivos, para fazer as ligações entre dois termos. Tudo bem? Beleza, Sim. Ju. Tudo bem. Lê para mim essa parte aí de baixo. Deixa eu ver. Vitor, lê o verdinho aí para mim, por favor. Opa. Quando os pronomes demonstrativos se referem a dois elementos anteriormente expressos na oração, empregam-se este, estes, estas, isto, em relação ao elemento mais próximo, e aquele, aqueles, aquela, aquelas, aquilo, em relação ao elemento mais distante. Bom, tudo bem, gente? Então, era isso que eu queria passar para vocês, porque ia cair na prova e eu estava pensando, eu estava preocupada de não ter nem apresentado para vocês aí, tá bom? Tudo bem? Tudo. Beleza. Vocês podem anotar anotar o que vai cair na prova, gente? Claro, Poxa, com certeza. Deixa eu beber uma água aqui. Professora, você deixou Oi, querido. gravando? É que você deixou gravando. Deixei Eu o vi que som, ia não é? sair. O É que som? você deixou gravando, ia sair. Mas eu saí, né? Ah, o vídeo desapareceu. Ah, então. Vamos lá, gente. Tá com caneta aí, gente? Lápis? Vamos anotar? Assim como nós vimos agora, gente, agora mesmo, nós não vimos o que sendo destacado como uma referência lá em um exercício? O pronome refere-se ao médico e ao astronauta, do jeito que até a Grazi que respondeu, não foi? Foi. Então, desse mesmo jeito vai cair na prova, tá, gente? Então, vocês têm que saber aí, pronome relativo que nós já tínhamos visto. É o relativo, tá? Não o demonstrativo ainda. Mas vai cair o demonstrativo também, tá bom? Então, o pronome relativo que vai cair. Ele se referindo a uma expressão, tá? Outra questão. Deixa eu ver. A função do pronome relativo que dentro de uma oração. Então, vai estar lá um período, na verdade, não é nem uma oração, é um período.
e vocês têm que saber qual é a função do que naquele período. Vai ter que justificar, tá? Tudo bem ainda? Vamos ver. Ainda dentro do pronome relativo que, dentro do período, vocês têm que... Deixa eu ver. Lembra que nós vimos que o que pode ser substituído por outro pronome? Sim. Né? E aí a gente vai ter uma questão que tem assim, tem um texto, e aí tem um trecho desse texto, e aí vocês vão ter que saber assim, qual é a substituição que vocês podem fazer do pronome relativo que? Então, vocês têm que fazer o quê? Estudar para verificar quais as substituições possíveis do pronome relativo que. Tá bom? A diferença entre resenha e resumo. A diferença entre o quê? Resenha e resumo. Obrigada. Que não é difícil não, né, gente? Deixa eu ver. Oração adjetiva. Pronome... Aí é... Oi. Vai ter aquele negócio lá de gerúndio, essas coisas, particípio? Não. Tá. Então, oração adjetiva. O que mais? Pronome relativo, que eu já tinha dito. Ainda dentro do pronome relativo aqui. E oração subordinada adjetiva. Oração adjetiva, né? Isto. Adjetiva. Foi isso que você perguntou, Thiago? É que você já tinha falado, professora. Tá. É a mesma coisa, né? Isso, oração subordinada adjetiva. Na verdade, nem ia cair essa parte aqui na prova, né? Nem caiu essa daqui que eu expliquei, mas enfim, é porque aí termina o conteúdo, né, da apostila, na verdade. O restante, ela é mais compreensão de texto. Aí é mais fácil, né, gente? Tudo bem, então? Professora? Tudo. Sim. A senhora já tem mais ou menos uma noção de tempo que a senhora vai dar para fazer essa prova? As 2 aulas. Tá bom. Eu vou fazer do mesmo jeito que nós fizemos a primeira, né? Só que ela vai ser pelo Google Forms, certo? Aí eu envio para vocês vão fazendo. Eu vou ficar aqui. Aí é que tá, gente, uma dúvida minha. Danilo, você que me ajuda aí sempre.
Eu vou deixar aberto o Zoom. E vocês vão fazendo a prova, certo? Pelo Google, pelo Meeting. Tem como aí vocês acessarem o Zoom, não tem? Fazendo um e acessar o outro, né, gente? Tem. Sim, é igual o dia que a gente ficou no GART, que vai ser a mesma coisa. A mesma coisa, né? Então tá joia, Uhum. gente. É porque aí eu fico as 2 aulas, certo? E aí vocês vão fazendo a prova, e aí qualquer dúvida vocês podem estar questionando. E aí o horário é o horário de 2 aulas mesmo para fazer a prova, como se estivéssemos na sala. Tá bom? Era essa a Joia. pergunta? Respondi? Sim, senhora. Então tá bom. Então agora a gente tem que fazer o quê? As correções, né, gente? Nós paramos a correção na página 50, certo? Até a 48 foi corrigida, né? Foi. Sim, então iniciaremos na 50. Deixa eu voltar lá. Ah, não vou fazer isso daqui, não, porque senão o povo vai sumindo. Melhor fazer assim, né? Só oralmente mesmo. Orações subordinadas adjetivas, classificação e emprego. Vamos lá na página 50, gente? Manda o povo que tá com a câmera desligada responder. Uhum. Danilo, responde a um aí pra gente. 2 também. Tá alegre, filho? Ai, vocês são muito cripa. Não quer graça nessa. Vamos lá. Orações subordinadas adjetivas, classificação e emprego. Quem vai ler? Quem quer ler o poema aí? Quem gosta de poema? Danilo, tá bobo alegre. Danilo gosta disso. Lê aí, João. Eu tô quieto, eu não falei. Ah, tá bom. Homem. Não, eu tô falando. Joga os amigos eu no gosto fogo, da mesmo? sua voz. Ah, obrigado. Voz de locutor, né? Sim, claro. Então vamos lá. Poema? Na verdade tem que ler desde o começo, né? Ok, posso ler. No poema a seguir, existem orações adjetivas, as quais você conhece, pois já estudou. Ao caracterizarem o termo antecedente, o que faz parte da oração anterior, tais orações podem generalizar ou restringir o sentido do termo. Veja como isso acontece lendo o texto e resolvendo as questões propostas. A surpresa do ser. Para Armindo Trevisan, a florzinha, crescendo, subia. Direito pro céu, com uma história de Joãozinho Pé de Feijão. Joãozinho era eu, na relva estendido, atento ao mistério das formigas que trabalhavam tanto, e as nuvens no alto, pasmadas olhando, e as torres, imóveis de espanto, entre voos a riscos olhavam. E a água do arroio arregalava bolhas atônitas em torno de cada pedra que encontrava, porque todas as coisas que estavam dentro do balão azul daquela hora eram curiosas e ingênuas como a flor que nascia, e cheias do tímido encantamento de se encontrarem juntas, olhando-se. De Mário Quintana, certo?
Vamos lá, releia os versos. A florzinha crescendo, subia, subia, direito para o céu, como na história de Joãozinho e o pé de feijão. Resolva o que se propõe nos itens. Quantas orações há neste período? 2, né? 3, né? Ok, 3. Ó, a florzinha crescendo, subia, subia direito para o céu. Como na história de Joãozinho e o pé de feijão. Quantas que deu aí? Só 3. 3. Não. Ó, tem o E aqui, gente. E também corta. Ó, a florzinha Ah, então é 4, né? crescendo, subia, subia. Direito para o céu. Ó, a florzinha crescendo, subia, subia. Direto para o céu. Na história de Joãozinho, pé de feijão. São 4. Separe as orações desse período, ó. A florzinha subia, crescendo, subia direto para o céu, como subia na história de Joãozinho e o pé de feijão. Como que vocês vão dividir, gente? Ali, né? A florzinha crescendo subia, divide. Subia direito pro céu, divide. Como na história de Joãozinho, divide. E o pezinho. Não? Pezinho, pezinho. Tá, Joãozinho ali. É isso? sim. Vamos lá. Tudo bem, gente? Posso ir? No 10º verso, há uma oração subordinada adjetiva. Retire-a e substitua por um adjetivo, fazendo as adequações necessárias. Qual seria a locução subordinada adjetiva? Tem que ter o quê lá, lembra? Qual era o 10º verso, gente? Qual era o 10º verso, gente? Na relva estendido. É isso daí mesmo. Não, gente, é 10º. Conta Opa, cliquei 10 aí. errado. Atenta ao Sim. mistério das formigas que Então, atento ao mistério das formigas que trabalhavam tanto. Então, é dentro desse Formigas trabalhadoras. verso. Que trabalhavam tanto, exatamente. Esse que trabalhavam tanto, você pode substituí-la por um adjetivo. O que que elas eram? Quem trabalha muito é o quê? trabalhador, né? Exatamente. Então, que trabalhavam Oh, tanto, Deus. tão Ah, boa, Thiago. trabalhadoras. Valeu. Boa, boa.
Posso para o próximo, gente? A partir do 11º verso do poema, identifique outras 3 orações subordinadas adjetivas iniciadas pelo pronome relativo que e indique a que termos esse pronome se refere. Quem fez essa? Eu. Eu vou começar a falar o nome e a pessoa tem que falar a resposta, ok? Vamos lá. Começando pelo Arthur. Vamos pela ordem aqui. Arthur, a questão 3, o que você respondeu? Eu coloquei assim, ó, que, destacando, estavam dentro do balão, que, destacando, nascia, vírgula, que entre vós a riscos olhavam. Voos. Mas aí está relacionando o que a que? Posso falar, professora? Pode. Eu coloquei que no 11º estava falando do mistério das formigas, no 15º torno de cada pedra, e no 16º as coisas. Isso. Que encontrava, o que ela encontrava? Cada pedra. Que estavam dentro do balão azul daquela hora, que nascia. Então, o que é que estava dentro do balão? Todas as coisas. E o que nascia? A flor. A Cat chegou mais perto. Vou mostrar para vocês aqui, para vocês. Opa! Desculpa, gente. É que eu fui lá para frente e nem ia cair na prova, e eu desesperada. Aqui, certo? Opa, o Arthurzinho aí, ele falou um pedacinho, mas ele não falou o negócio, a que se refere, né? Mas ele falou certo ali no que estavam dentro do balão as coisas, o que nascia era a flor, e que entre os voos ariscos olhavam as torres, né? É isso, Arthur? Sim. O Arthur só não justificou. Lê para mim a sua de novo, Arthur, por favor. Ou você apagou? Professor, eu apaguei, pensando que estava errado. Ah, desculpa, então. É possível transformar uma das orações adjetivas do exercício anterior em um adjetivo, né? Como nós já falamos, até no outro exercício, né? Como ela ficaria? Pedra que encontrava, pedra. Encontrada. Encontrada, ok? Vamos lá, quem vai fazer essa segunda? Bárbara, Bianca. Bianca, você fez, querida? Não. Danilo, as 5, você consegue fazer? A A ou a B? A e a B. Eu fiz a B.
Tá. Então, lê para mim aí. Há nesse período uma oração subordinada adjetiva. Retire-a. No caso, eu só grifei, agora que eu percebi. Eu Tá, grifei fala para mim. que estavam abertas. Exato. E se a oração subordinada adjetiva for retirada, o sentido do período poderá ficar comprometido? Sim, Eu né? E no coloquei, caso, por quê? eu coloquei que não, porque não era necessário. Mas é necessário. Quem colocou a outra resposta, gente? João. Eu? Você. Sim, pois diretamente as rosas que estavam Isso. abertas. Agora, se houvesse que separasse-nas, daí poderia retirá-las. Boa. Valeu. É essa parte mesmo, né? Todas as rosas foram colhidas ao amanhecer, certo? Sim. Então, ó, sim, porque sem a oração subordinada adjetiva, entende-se que todas as rosas foram colhidas ao amanhecer. Foi isso que você falou, né, João? Exato. Com a subordinada adjetiva, o significado é que somente as rosas abertas foram colhidas ao amanhecer. Sim, porque fala diretamente Lá aí, né? seriam todas e aqui seriam somente algumas, não é isso? Tudo bem? Tudo. Gente, é compreensão de texto mesmo isso, viu? Ao se identificar o sentido dessa oração adjetiva, percebe-se Que houve uma enumeração em relação ao todo, já que vários elementos passam a retomar palavras rosas. é o contrário aí no caso, né? Porque o que Falou que a aconteceu? restrição. Olha, exatamente, houve uma restrição. Por quê? Porque não estava só explicando Tiago. aqui, ó. E aqui estava, todas as rosas foram colhidas ao amanhecer. Mas aí teve o quê? Ó, com a subordinada adjetiva, o significado é uma restrição, que somente as rosas abertas foram colhidas ao amanhecer. Então, no caso aí, o que é? Houve uma restrição em relação ao todo, não foi? O todo seria o quê? Todas as rosas foram colhidas ao amanhecer. E se restringia a quê? A somente as rosas abertas. Entenderam o porquê da restrição? Sim. Davi, o que você respondeu na 7? Agora lê este período. As rosas que estavam abertas foram colhidas ao amanhecer. Nesse período, a oração subordinada adjetiva aparece entre vírgulas. Se retirarmos essa oração, o sentido da oração principal se modifica? Por quê? Eu coloquei não, porque com a retirada da vírgula, desculpa, eu coloquei que mudaria, porque não teria o espaçamento, não, a pausa entre as palavras, e ficaria meio que sem sentido. Você estava acertando, depois você mudou de ideia. Ó, nesse período, a oração subordinada adjetiva aparece entre vírgulas. Entre vírgulas, geralmente é o quê? Um aposto que está só explicando, certo? Se retirarmos essa oração, o sentido da oração principal se modificará? Se é só uma explicação que está ali entre vírgulas, se você tirar, não vai mudar o Tiago. Então, é não, né? Não, foi somente acrescenta, então se tirar, não, ainda terá sentido na frase. Exatamente. Que é um bônus, né? Você tira a coisa que Porque precisa, não a muda oração subordinada É, né? adjetiva apenas destaca e não restringe. A característica do substantivo rosas. Todas estavam abertas e todas foram colhidas.
Opa, já mandei até a resposta da outra, né? Mas tudo bem. Nesse caso, com a oração entre vírgulas, ocorre exatamente o que eu falei para vocês. Uma explicação, uma especificação. A oração serve para deixar claro que todas as rosas estavam abertas. Lembra quando nós vimos aposto lá atrás? Que o sentido do aposto é só uma explicação e fica sempre entre vírgulas? Sim. Vimos. Professora, se olhar bem assim, a primeira e a segunda pode estar certo, as duas? Se eu colocar as duas. Como assim as duas? Uma Ali qualificação? na 8. É. Ela também pode ser? Uma explicação, uma Pode ser tipo as qualificação. Mas duas? aí não está qualificando, está explicando, né? Ah, tá. É que se Entendeu? parar pra olhar ali, tá falando que é rosa, né? Se fosse amarela. É o que eu Então, mas pensei. aí é uma. Não, mas era explicar Aí seria uma que é qualidade, rosa. mas na verdade você está só explicando. Aí é que entra o quê? A compreensão do texto, Thiago, que eu tanto falo, né, para vocês. Verdade. Eu gosto das rosas amarelas e também do jasmim. Já diria um poema. Boa, Ju. Qual é o poema? Obrigado. Quem que é esse poema? Eu gosto das rosas amarelas também do jasmim. Gosto da sua mãe que fez você pra mim. Ai, que lindo. Tá gravando, né? Imagina se não tivesse. Mas o que eu falei, Antônio? Ele só complementou. Eu sei, não, esse Thiago. Os caras nunca viu o pagode da ofensa. Na página 52, é o Henrico. Lê para mim, Henrico, por favor. Opa! As orações subordinadas adjetivas podem ser classificadas de duas maneiras. Restritas são as que limitam, restringem ou particularizam o sentido do termo antecedente. São indispensáveis ao sentido do período e ligam-se diretamente à oração principal, sem vírgula. Explicativas são as orações subordinadas adjetivas que explicam uma característica do termo antecedente, sem restringir seu significado. Sempre aparecem entre vírgulas e se retiradas do período, não ocorre alteração do sentido do período. Conseguiram entender a diferença entre restritiva e explicativa? Uma restringe, a outra explica. Tudo bem? Sim. Oh, beleza. Função sintática dos pronomes relativos. Você aprendeu que as orações subordinadas adjetivas se ligam a um termo da oração principal, caracterizando. Essa ligação é feita por meio de um pronome relativo, que podem desempenhar várias funções sintáticas e faz parte da oração subordinada. Leia o fragmento com atenção. Uma equipe de cientistas que se dedicou à pesquisa de florestas no norte da Califórnia, no seu descobrimento do ser vivo mais alto da Terra, uma árvore apelidada de Hyperion, que tem pouco mais de 115 metros. Muito bem, eu até ia pedir para outra pessoa, mas aí você já leu no embalo. Beleza, obrigada, Sempre tá? preparado. Ó, isso sim. Vamos lá. Felipe, fala para mim a primeira, por favor. Retire desse Eu não fiz a fragmento. Tá. Gabriel José, você fez a 1? Retire desse fragmento as duas orações subordinadas adjetivas e classifique-as. A primeira oração é que se dedicou à pesquisa de floresta no norte da Califórnia e é classificada como restritiva. E a segunda oração é que tem pouco mais de 115 metros e é explicativa. Exatamente. Só que aí, lembra que eu falo para vocês, coloca o nome completo. Oração subordinada, adjetiva, restritiva. Tá bom? E a B também, oração subordinada, adjetiva e explicativa.
Vida que segue, gente? Bora. Ou não? Bora. Segue. Beleza, então. A que termo se refere o pronome relativo que em cada uma dessas orações? Felipe, você fez essa? Isso. A primeira se refere à equipe de cientistas e a Sim. segunda sobre o ser vivo mais alto da Terra, que é a árvore. Isso. A árvore é apelidada de Hyperion. É isso? Hyperion? É. O Henrico leu bonito lá. Não sei se está certo, mas ele leu bonito. Aquele Pokémon, né, Thiago Mariano? O que vai? Thiago Mariano. Aquele Pokémon, né? Nada. Deixa eu melhor. Vamos lá, gente. Então, estamos na 3, né? Reescreva cada uma das orações citadas no exercício 1, substituindo o pronome relativo que pelo termo a que ele se refere. Gabriela Beiton fez? Não. Grazi fez? Fiz. A 3, né? Isto. Ok. A primeira, uma equipe de cientistas dedicados à pesquisa. E a segunda, uma árvore apelidada de Hyperion, tendo um pouco mais de 115 metros. Sim. Ah, a resposta estava aqui, né, também. Eu nem percebi, acredita, Grazi? Mas tá bom. Eu também não tinha... Pior que eu também não tinha Eu vi que você nem fez igual do jeito que estava aqui, né? A primeira você fez diferente mesmo. Ah, sei. Gente, que tanto vocês dão risada. Eu já falei isso para vocês, eu vou repetir. Quando a gente ri, assim do nada, dá a impressão que a gente está rindo da cara de alguém, sabe? E às vezes a pessoa acha que é com ela. Aí O cara tá indo da mandou um foto do nada, velho. Eu achei. Aí, tá às indo da foto do vezes, é que às Thiago Mariano. vezes isso é. Então, mas aí é que tá. Então, Thiago Mariano, vocês estão rindo dele? Não, da Não, foto é que ele colocou que tem atrás. o Pokémon aqui chama Hyperior. Ah, tá bom. Beleza. Eu tô piador, hein? Então, aqui, gente, na página 53, tem aí tudo explicadinho novamente para vocês. Sujeito, o objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, adjunto adverbial, adjunto adnominal, predicativo do sujeito e agente da passiva. Só que todos esses daqui estão relacionados aos pronomes relativos. Tudo bem? A gente precisa ler? Acho que é bom, né? Para relembrar, né? Então, vamos lá. Quem vai ler o quadro verde? Nós tínhamos parado aqui na Grazi, né? Mas a Gabriela Beiton vai ler aqui o quadro verde, tá? Tá bom. Graziele. Isabelle Maria. Tá aí? Tá sim. Isabelle. Professora, a internet dela tá travando. Tá. A Pascoal não veio, João. Você leu o sujeito? Leio. Júlia? Júlia? Eu. Você leu o objeto direto, por favor? Sim.
Kathleen, Eu você leu o objeto indireto? leio. A Zanardo hoje não tá, né? Araújo, Olá, você leu o complemento nominal? leio. Obrigada. A Estevam. Ai. Você leu o adjunto? Adverbial? Maria Acho que eu não tô ouvindo. Eduarda? Opa. Maria Eduarda Estevam. Oi? Você lê para mim o adjunto adverbial na página 54? Só um minutinho. Leio. Agora? Tá. Não? Quando chegar a sua Ah, vez. tá bom. Tá bom. Bersa, você lê o adjunto adnominal? Leio. Melissa não tá, né? A Correia? De Paulo. Melissa, de Paulo, você lê o predicativo do sujeito? Leio. Tá. Milena, você lê agente da passiva? Leio. Então, vamos lá. Vida que segue. Gabi, página 53, pode começar. Perceber qual é o termo que antecede o pronome relativo é muito importante para que possamos identificar a função sintática desse pronome na oração em que está inserido. Veja como é simples identificar as funções sintáticas do pronome relativo. Siga os passos depois de destacar a oração subordinada adjetiva, uma vez que é com ela que você vai trabalhar. 1. Identifica o termo que o pronome relativo retoma. 2. Escreva esse termo no lugar do pronome. 3. Empregando seus conhecimentos de sintaxe, identifique a função do termo que substitui o pronome. E 4. O pronome relativo terá a mesma função do termo que ele substituiu. Sujeito. A terra, que é a nossa morada, precisa ser preservada. Que igual a terra é a nossa morada, a terra é igual a sujeito, portanto, o pronome relativo que, na oração, exerce função de sujeito. Tudo bem? Conseguiram compreender isso? Porque, na verdade, o que vai cair na prova mais é o pronome, né, gente? É o pronome relativo o quê? Tá tranquilo? Tá favorável. Tá? É mais isso daí que vai cair. A prova inteira foi feita em cima disso. O objeto direto, Júlia? Objeto direto. A água que consumimos não pode ser desperdiçada. Que é igual a água nós consumimos, que é igual nós consumimos a água, ordem direta. A água é igual ao objeto direto. Portanto, o pronome relativo que, na oração, exerce a função sintática de objeto direto. Vocês estão vendo que o que ele pode ser sujeito, ele pode ser objeto direto, ele pode ser objeto indireto, ele pode ser complemento nominal. Então, tem que fazer sempre a análise para poder observar isso, tá, gente? Pode ler, Cat. Objeto indireto. Vou para o campo a fim de respirar o ar puro de que necessito. Que o ar puro que eu necessito do ar puro, ordem direta. Do ar puro é igual ao objeto indireto. Portanto, o pronome relativo que exerce a função sintática de objeto indireto. Ó, o ar puro, aí é do ar puro, lembra? Que tem sempre uma preposição antes. Por isso que eles colocaram até o D na frente, ó, do ar puro. Complemento nominal, Laura. Complemento nominal. Na aula, o professor falava sobre oxigênio, do qual temos necessidade. O qual igual ao oxigênio. Do oxigênio temos necessidade, que é igual temos necessidade do oxigênio. Ordem direta. Do oxigênio é igual a complemento nominal.
Portanto, o pronome relativo o qual exerce a função sintática de complemento nominal. A gente não dá todo esse valor por quê não, né, gente? Ó, o Thiago é muito ligeiro, né, nessas coisas. Ó, ele vai trocando aí, ó, cada item que a gente vai falando, ele vai colocando lá no fundo. Vamos lá, adjunto adverbial, Estevam. Adjunto adverbial. O ato das rocas é um dos locais onde as aves migratórias se reproduzem. Onde, um dos locais, o ato das rocas. O pronome relativo onde exerce sempre a função de adjunto adverbial. Adjunto adnominal, Bersa. O rio Tietê, cujas águas são poluídas em São Paulo, apresenta águas límpidas em algumas cidades. Cujas, igual do rio Tietê. As águas do rio Tietê são poluídas em São Paulo. Do rio Tietê, adjunto adnominal. Portanto, cujas exerce a função sintática de adjunto adnominal. Predicativo do sujeito, Melissa. A natureza chora por consequência do consumismo sem fim. Que a natureza sou a natureza, ordem direta. A natureza, predicativo do sujeito. Portanto, o pronome relativo que exerce a função sintática do predicativo do sujeito. Agente da passiva, Milena. Agente da passiva. Estes são os pescadores por quem as tartarugas são protegidas. Por quem igual os pescadores. Pelos mais os pescadores. As tartarugas são protegidas. Igual as tartarugas são protegidas pelos pescadores. Ordem direta. Pelos pescadores igual agente da passiva. Portanto, o pronome relativo quem exerce a função sintática da agente da passiva. Beleza, galera? Sim. Vamos. Beleza. Isso daqui é mais uma revisão, né? Porque a gente já viu tudo isso daí separado, né? Em cada um deles. Agora a gente está vendo o pronome relativo que se transformando em cada uma delas, né? Tendo essa função, na verdade, né? Exercendo uma outra função. Observe o anúncio a seguir para responder as questões. Então, nós temos aí um anúncio. Então, a terra que oferece a todos abrigo e alimento merece, em troca, nosso carinho. Quem fez, deixa eu ver, Milena, Nicole, Pedro Aquiles. Eu não fiz. Piovani, você fez? Piovani? Será que ele saiu, gente? Ah, tá, professora. Ah, Não, tá não aqui, fiz essa daí, gatinho. não. Não fiz essa daí, não. Você não fez? Não. Tá. Roberto, você fez? Roberto? Rodrigo? A1, né? Sim. A1 eu fiz. Fez? Uhum. Você pode falar? Quantas orações há nesse período? 2 orações. 2 orações. E a B seria para você dividir. Você consegue dividir? Seria a terra que oferece a todos abrigos e alimentos. É a primeira oração, e a segunda é merece em troca nosso carinho. Seria isso? Ó, a terra que oferece a todos abrigo e alimento merece todo o nosso carinho, né? Ah, você fez só com essa parte aqui, né? Com essa que está escrita.
Sim, era. Tá, Mas não é porque aqui tá falando assim, reescreva as duas orações separando-as, né? Ah, tá certo, tá certo. Então, Não, é que aí tá assim, olha. Ah, tá. A primeira oração, a terra, né? A terra, tá, merece, em troca, nosso carinho. E a segunda oração, que oferece a todos abrigo e alimento. Então, olha, o que que acontece? Essa oração, ela está dividida assim em duas partes, só que a primeira, ela completa aqui embaixo, ó. Então, fica assim, a terra merece em troca nosso carinho. É uma oração. E que oferece a todos abrigo e alimento, que está entre vírgulas, é uma outra oração. Se você for fazer assim de imediato, você vai dividi-la em três partes. Você parece que está falando em três partes, mas não é. Ó, quem é que é a Terra? O que que a Terra faz? Aqui no caso, qual é a função dela? O que que ela tem? O que que ela precisa? O que que ela merece? Porque para ser uma oração, ela não precisa de um verbo? Precisa ou não, gente? Precisa. Precisa. E cadê o verbo da terra? Então, ela tem a continuidade lá depois da explicação, ó. A terra, que oferece a todos abrigo e alimento, ela fica como aposto aqui, olha, gente. Ela é vista quase que como um aposto. Porque ela está entre vírgulas e está só explicando quem é a terra. O que a terra oferece? Aí, ó, tem o verbo oferecer aqui. Então, essa parte é uma oração. E a terra merece em troca nosso carinho, é a segunda oração. Tudo bem? Conseguiram perceber, gente? Entendeu, Rodrigo? Rô? Você conseguiu entender, querido? Sim, eu já entendi, também já corrigi aqui no meu livro. Tá, tudo bem. Não, eu quero que Obrigado. entenda, né? Então, Vocês a primeira perceberam, que gente? Fala, que Thiago. oferece. Então, a primeira frase que oferece a todos abrigo e alimento. A segunda. A segunda oração. Você entendeu, Thiago? O porquê que foi dividida dessa forma? Thiago? Professora, Oi? esse que oferece a todos abrigo e alimento é uma. Seria uma oração explicativa, né? Sim, exatamente. Tudo bem? Vamos para 2? Professora, o Thiago mandou avisar que a net dele parou. Deu para perceber aqui que deu que ele não fica sem responder quando eu pergunto. Imaginei isto. A 2, vamos lá, gente. Eu queria terminar só essa página, gente. Aí eu mando uma foto para vocês da correção da sessão extra, tá bom? Pode ser? Pode. Eu não ouvi nada que você falou aí, viu? Tive que sair. Eu percebi aqui que deu um break. O que eu tinha perguntado para você era se você tinha entendido a divisão
da oração. Não, sim, eu só queria Conseguiu saber entender, né? qual que era a frase que começava ali. É a terra ou é o... É é a o que a gente terra. oferece? A terra aí é a primeira oração, tá? É que a terra, ela foi... A ideia, olha, se você tirar lá a segunda parte, que seria que oferece todo o abrigo, todos abrigo e alimento, isso daqui, e essa parte, ó, que oferece a todos abrigo e alimento é o quê? É só uma explicação de quem? Da terra. Se eu tirar, dá para entender, ó, a terra merece em troca nosso carinho. Para formar uma oração, você precisa de um verbo. Como que você dividiu em duas orações se a terra não pode ser uma oração? Ela não tem verbo? Aí é onde a gente tem que ficar, são algumas pegadinhas. Porque geralmente a gente olha um período e a gente consegue cortar as orações na sequência, não é? Que a gente tem costume de ver na sequência. Mas aqui a terra ia ficar solta se você fosse dividir em dois períodos. É que eu tirei a vírgula ali e juntei ali com o que oferece, aí ficou com verbo. Mas Tá agora eu bom? vi que tá. Beleza? 2. Como se classifica a primeira oração e a oração introduzida pela palavra que? A primeira oração é uma oração principal. E a segunda oração é o quê? Subordinada, adjetiva explicativa? Exatamente, perfeito. Aoba! O Henrico nunca vem, mas quando vem, né, Henrico? Quando vem! É de estourar a boca do balão. Ele quer falar assim, eu sou bonzão, professora, eu falto, mas eu sei tudo. É isso, Henrico? É o Cauã Raymond do... Né? Ele não gosta que fale do Cauã. Cauã Raymond com dengue. Só eu que posso falar do Cauã Raymond, mais ninguém. Ai. Só vocês. Vamos lá. Que características permitem a classificação da segunda oração? Ela liga-se à oração principal, sem vírgula, particulariza o sentido do termo antecedente. Sim. E o que acontece também? A segunda oração, que é introduzida pelo pronome relativo que, ela funciona como o quê? Como adjetivo, não é? E aí é o que você falou, aparece isolada por vírgulas. Você pode só complementar, Thiago. Tá bom. Ele pode ser um adjetivo? Desculpa. Não, como um adjetivo mesmo. Quatro. Qual é a função sintática do pronome relativo que nessa oração? Isso daí tá muito fácil, manda uma mais difícil. Vai aí. Quem que falou que é muito fácil? Arthur. Vai, Arthur, então responde aí. Sujeito. E errava de uma vez. Não, tá certo. Desculpa. Fui eu que falei errado agora, desculpa. Vai, professora. Tá certo. Boa, Arthur. Ai. Fala, presta atenção, professor. E a oração aí, no caso, é uma oração o quê? Ele é sujeito do verbo, não é? Da oração o quê? Ela não está dependendo da outra oração? Então, ela é subordinada. Subordinada o quê? Está dando qualidade?
Vê na lição, no exercício 3, funciona como um adjetivo, não é isso que eu falei? É. Então, ela é uma oração subordinada. subordinada ao quê? Adjetiva. Ah, Como eu disse, né? é Anteriormente. perfeito, como o Henrico disse. Como o uso da oração adjetiva contribui para a construção e o sentido do texto? Pois pode desempenhar várias funções sintáticas dentro de um texto, deixando com mais coesão e coerência. Sim. Aí. Oh. A construção, né, total. Vou até abrir aqui porque vai ter... Tudo bem. Então, esse daqui já fizeram, já. A 5 que é maior, né? Aqui. Exatamente. Aí, nós temos ainda na 55, gente, eu sei que é 11:03, tá? Só estou terminando aqui, tá? Leia o texto e resolva o que é proposto a seguir. Então, tem aí o texto, vou direto nas respostas, tá? Copie os pronomes relativos em destaque, identifique os termos que eles retomam. Em seguida, dê a função sintática desses pronomes. Então, vamos lá. O que na linha 1? 111 aldeias. Ele retoma o quê? 111 aldeias? Hã? Aldeias aí, né? Ideias. Exatamente, retoma ideias. O que você É falou, isso, Thiago? Eu meu não filho, consegui calma. entender. Falei aldeia. Ideias. A função sintática é de Sujeito. sujeito. Uepa! O que na linha 3 ele retoma quem? Tim Jackson. Exato, Tim Jackson. E a função sintática é? Agente da passiva. Não. Quem é Tim Jackson? Ele, né? Ele é quem? Não é sujeito, não? Sujeito. Ah. Aê. Parece bingo. Uepa! Manda boa. O onde, na linha 5, retoma o quê? Comunidade. Comunidade. E a função sintática é o quê? Se é na comunidade, só pode ser o quê? Lugar, não é? Comunidade não é lugar? Só que antes do lugar é o quê? Qual é a função sintática? E aí, Thiago? Fala aí. Tô com medo. Aí, Thiago. Adjunto, adverbial. Isso, de quê? De local, né? De lugar, muito bem. De local não existe. Dança, gatinho. Não existe, Henrico. Não, mas é local e lugar. Adjunto adverbial de lugar. É sinônimo. Não, né? tá certo. O Chama o pensamento bombeiro. foi certo. Vai, vou considerar aqui. O pensamento foi certo. Boa. O que na linha 6? Retoma o quê? Fala aí, Henrique. Vai na boa, gente. Tipo de sociedade. Tipo de Sociedade, exatamente. Ê, Boa, Thiago. Boa. Bingo, um jogo que depende de É. habilidade. Só os Bem jogadores por aí. mais experientes conseguem ir bem no bingo. Continua. Olha lá, é isso aí, Thiago. Linha 6, retoma sociedade.
E qual é a função da sociedade? Direto. Objeto Objeto direto. né? Ah, Ei! Thiago, tá Ai, A bingo demais, hoje tá cara, bom, tá hoje, hein? bom. ai. Vá com Deus. Porque mas só eles que participam, né? O Esse resto é não só nós consegue estar três. fazendo, não, gente. Mas tá Simbora, não. simbora. Por que os pronomes relativos em destaque são importantes para o texto? Manda, João. Essa é fácil. Pois ajuda no entendimento. E o que a gente precisa para entender? Que eu sempre falo. Coesão. Exatamente. Ei! Eles servem para dar coesão às ideias e evitar Boa. que as palavras se repitam. Dança, gatinho, dança. Você acredita? Ah, Manda o Ladies and Gentlemen, Arthur. Manda. Coisa Ladies and nossa. gentlemen. Ladies and gentlemen. Tudo tem uma comédia, velho. Tá engraçado. então é isso aí. Deus me livre. Hoje isso. deu bingo, hoje deu bom. Olha, quando a turma entrou, tinham 2 telas no meu computador. Tinha que passar para outra tela para conseguir visualizar todos os alunos. Quando termina só com uma tela. E ainda sobrando espaço para quadradinho aqui embaixo. É Sempre mole. sobrou pra alguém, né? Mas sempre. Então, é só eu fazer chamada de novo e Tá Olha o gerando Bruno colocar a ali, ó. pauta dia Olha para o tá Bruno ali. perdida mesmo. Saiu, né? O que vocês acham? O Bruno O quê? Eu acho que seria Bruno legal. chegou aí, ó. Agora tarde demais, Bruno. É nada, é o Rodrigo que pôs a cara do Bruno aqui, ó. Vocês não estão. Mas eu não duvidaria do Bruno entrar agora. Poxa, chegou na hora de É química. coisa nossa. 10h59. Né? Pois é. É louco. Gente, então é Bruno isso. Ah, eu não tirei foto de vocês, né, galerinha? Aparece aí. Putz, professora. Meu celular descarregou, por isso que eu tive que passar pro computador. E mexe aí, Bruno. Ah, meu Deus, minha coordenadora ligando, mas eu não vou atender. Espera um pouco. Atende e fala assim pra ela. Dança, gatinho, dança. E desliga. Eu não, se ela sabe que eu estou dando aula, cada um no seu horário. Eu trabalho das 3 às 8, gente, lá. Olhem para cá, Kaori, olha aqui. Eu vou apagar a hora extra também. Pois é. Vindo da prefeitura é ruim. Gente, é isso aí. Não, já eu ligo pra ela. Tá? Beijão. Se vocês tiverem alguma dúvida quanto ao que ia cair na prova, vocês têm tudo anotado o que vai cair na prova. Quem tiver dúvida, gente, entra na aula de português à tarde, questiona a professora Juliana, fala, professora, não entendi isso daqui. Ela está lá para isto, para auxiliar vocês em português. Olha lá, o Rodrigo, você tem que falar para o Bruno que não pode fazer visita nessa época, que nós estamos em distanciamento social. Dá um abraço no Bruno aí, Rodrigo. Vai, Bruno. Vai, Rodrigo. Vai, você inventa a moda e agora... Professor até disse um dia que não gosta do Rodrigo na frente dos caras. O Rodrigo é verdade, né, o Rodrigo? Do Mariano. Fim de semana, amigos, pipoca, filminho. Ah. Deu, né, galera? 11h10. Deu, gente. Deu, né, gente? Deu. Vocês querem ficar conversando aí um pouquinho? Cavalo. Ah, deixa. Eu posso parar Espera um pouquinho. Eu paro de gravar e aí dá pra gente ficar conversando, vocês, ok?